Fala galera da Loucos por Vasco. Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. São 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe do nosso gigante da colina e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. No último domingo, o Vasco da Gama enfrentou o Palmeiras em um jogo que prometia ser decisivo para as ambições do clube no Campeonato Brasileiro. A partida, disputada no estádio Mané Garrincha, terminou com uma amarga derrota por 1-0 para os cariocas. Mas além do resultado, o que realmente incendiou a torcida e gerou inúmeras discussões foi uma decisão polêmica da arbitragem, protagonizada pelo árbitro Rafael Klein. Tudo aconteceu no segundo tempo, em um lance envolvendo o lateral do Palmeiras, Vanderlan. A bola claramente bateu no braço do jogador dentro da área, gerando expectativa de pênalti a favor do Vasco. Inicialmente, Rafael Klein marcou falta fora da área, mesmo com o jogador palmeirense claramente dentro da área. Isso, por si só, já levantou protestos por parte dos jogadores e torcedores vascaínos. O VAR foi acionado, trazendo a esperança de que a decisão seria revertida. Afinal, o uso da tecnologia visa corrigir erros evidentes em lances polêmicos como esse. No entanto, para surpresa de todos, o árbitro manteve a decisão, alegando que não houve infração, mesmo após rever o lance no monitor. A justificativa dada foi que o braço de Vanderlan estava colado ao corpo, o que, segundo as regras, não configuraria uma ação intencional ou uma ampliação da área corporal para bloquear a bola. A decisão gerou revolta imediata na torcida vascaína, que se sentiu prejudicada em um momento crucial da partida. A indignação tomou conta das redes sociais, com torcedores vascaínos protestando contra a arbitragem e exigindo explicações sobre a não marcação do pênalti. Muitos lembraram de outros lances semelhantes em que a decisão foi diferente, o que gerou ainda mais questionamentos sobre a falta de critério nas decisões dos árbitros em jogos importantes. A derrota por 1-0 deixou o Vasco estagnado com 38 pontos, complicando ainda mais a briga do clube por uma vaga no G6, que dá acesso à Copa Libertadores da América. O episódio ganhou ainda mais destaque durante a transmissão do jogo pelo canal Premiere. O comentarista e ex-árbitro Paulo César de Oliveira, especialista em arbitragem, apoiou a decisão de Rafael Klein, afirmando que, de acordo com a sua análise, o árbitro acertou ao não marcar o pênalti. Segundo PC de Oliveira, o braço de Vanderlan estava em uma posição natural e colado ao corpo, o que justificaria a decisão de não marcar a penalidade. Sua opinião foi transmitida em rede nacional, gerando ainda mais controvérsia, já que muitos torcedores não concordaram com essa visão. Essa situação reacende a discussão sobre a consistência do uso do VAR no futebol brasileiro. Embora a tecnologia tenha sido implementada para trazer mais justiça ao esporte, episódios como esse mostram que ainda há muito a ser melhorado na interpretação dos árbitros. A frustração da torcida é compreensível, pois para muitos, o lance poderia ter mudado o rumo da partida e dado ao Vasco a oportunidade de sair com pelo menos um ponto. Agora, o Vasco terá que se concentrar em corrigir os erros e seguir em frente, já que a temporada ainda está em aberto e há muito em jogo. A equipe precisa levantar a cabeça e continuar lutando, especialmente nos jogos decisivos que estão por vir. A torcida, apesar das decepções, continua sendo o maior patrimônio do clube e certamente estará presente para apoiar o time nas próximas batalhas. E por falar em futuro, temos uma notícia importante sobre um possível novo patrocinador para o Vasco, que pode revolucionar o clube em termos financeiros. Não saia daí, pois essa informação pode mudar os rumos do gigante da colina. A segunda notícia traz uma informação que pode mexer com os bastidores do Vasco da Gama e ter um grande impacto no futuro financeiro do clube. De acordo com o jornalista Leonardo Baran, a Crefisa, uma das maiores patrocinadoras do futebol brasileiro, pode estar se aproximando do gigante da colina. A empresa, que atualmente é a patrocinadora master do Palmeiras, estaria prestes a encerrar seu vínculo com o clube paulista, abrindo caminho para um possível acordo com o Vasco. A notícia gerou grande expectativa entre os torcedores vascaínos, já que a Crefisa é conhecida por investir pesado nas equipes que patrocina. Atualmente, o contrato com o Palmeiras envolve valores astronômicos, com a empresa desembolsando cerca de R$ 80 mil anuais,
além de bônus por metas atingidas, que podem chegar a 40 milhões adicionais. Esse nível de investimento foi fundamental para transformar o Palmeiras em uma das potências do futebol brasileiro, tanto dentro quanto fora de campo. Agora, com o ciclo da Crefisa no Palmeiras chegando ao fim, especula-se que Leila Pereira, presidente da empresa, estaria de olho no Vasco como seu próximo grande projeto no futebol. Um dos pontos que mais atrai a atenção da Crefisa em relação ao Vasco é a força de sua torcida em âmbito nacional. Diferente do Palmeiras, cuja torcida é majoritariamente concentrada em São Paulo, o Vasco tem uma base de torcedores espalhada por todo o Brasil, o que representa um potencial de visibilidade ainda maior para o patrocinador. Além disso, a situação atual do Estádio São Januário também é um fator relevante nas negociações. Segundo fontes próximas ao clube, a Crefisa enxerga como positivo o fato de o Vasco estar jogando em estádios maiores, como o Maracanã, o que oferece maior exposição de sua marca. Essa visão estratégica da empresa pode ser determinante para que o acordo seja fechado, trazendo um novo patamar de investimentos ao clube carioca. O impacto de um patrocínio da Crefisa no Vasco seria enorme. O clube, que atualmente busca reestruturar suas finanças e equilibrar as contas, poderia contar com uma injeção significativa de recursos para reforçar o elenco, investir em infraestrutura e, principalmente, ter condições de competir em igualdade com os maiores clubes do país. A parceria também poderia fortalecer a marca do Vasco no mercado, atraindo outros patrocinadores e aumentando a receita do clube. Vale destacar que o Vasco vive um momento de reconstrução, tanto dentro quanto fora de campo. A equipe vem lutando para se firmar entre os grandes do futebol brasileiro novamente. E um patrocínio de peso como o da Crefisa pode ser a peça que faltava para dar estabilidade financeira e potencializar os resultados esportivos. A expectativa agora é que as conversas avancem nos próximos meses, com a possibilidade de um anúncio oficial no início de 2025. Os torcedores cruzmaltinos estão eufóricos nas redes sociais com essa possibilidade. A chegada de um patrocinador com o peso da Crefisa é vista como um divisor de águas, um passo crucial para o Vasco voltar a disputar títulos importantes no cenário nacional e internacional. No entanto, é importante lembrar que, embora as negociações estejam avançadas, ainda não há nada oficial, e o clube mantém cautela até que o contrato seja assinado. Agora, além da ansiedade em torno desse possível acordo, os torcedores do Vasco também têm acompanhado com apreensão as movimentações no mercado de transferências. A próxima notícia envolve um jogador promissor que pode deixar o clube em breve, e as negociações já estão a todo vapor. Não saia daí, pois essa próxima informação é essencial para quem está de olho no futuro do Vasco. A terceira notícia toca em um ponto delicado para o Vasco da Gama: a necessidade de vender jogadores para equilibrar suas finanças. Após o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, o presidente do clube, Pedrinho, admitiu que uma venda importante deve ocorrer já em janeiro, com o objetivo de colocar as contas em ordem. E ao que tudo indica, o primeiro nome na lista de possíveis negociações é o de Ryan, jovem atacante de 18 anos, uma das grandes promessas da base vascaína. Ryan tem chamado a atenção de diversos clubes europeus, e isso não passou despercebido pela diretoria do Vasco. Segundo informações do portal Bola VIP Brasil, 7 clubes internacionais já demonstraram interesse no jogador: Fiorentina e Milan, da Itália, Porto de Portugal, Real Betis, da Espanha, Aston Villa, da Inglaterra, Lyon, da França e um time da Arábia Saudita. Esse assédio internacional reforça o potencial de Ryan como um ativo de alto valor no mercado de transferências. O contrato do jovem atleta com o Vasco vai até dezembro de 2025, o que dá ao clube certa margem de manobra nas negociações. No entanto, a situação financeira do clube exige medidas rápidas e eficazes para garantir que as contas estejam equilibradas, especialmente no que diz respeito ao pagamento de salários em dia e à manutenção de compromissos com fornecedores e parceiros. Diante desse cenário, a venda de um talento como Ryan pode ser inevitável. Pedrinho deixou claro que a decisão de vender Ryan não é fácil, mas é necessária. O presidente explicou que o clube precisa gerar receitas para continuar operando de forma saudável e competitiva, e que as propostas pelo atacante estão sendo analisadas com cautela. O Ryan é um ativo do clube, e como qualquer ativo, ele desperta interesse.
a gente avalia as propostas com muito carinho, levando em consideração o futuro do jogador e, claro, o futuro do Vasco, afirmou Pedrinho em entrevista. A possível saída de Ryan levanta questões sobre o impacto que isso terá no desempenho esportivo do Vasco, especialmente considerando o potencial que o jogador ainda tem para desenvolver no clube. No entanto, a realidade financeira se impõe, e a venda de jogadores é uma das poucas saídas viáveis para clubes que buscam se manter competitivos no futebol moderno. O equilíbrio entre manter talentos e garantir a saúde financeira é um desafio que o Vasco, como muitos outros clubes, enfrenta constantemente. A torcida vascaína, por sua vez, reage com sentimentos mistos. Por um lado, há o orgulho de ver um jogador da base cruzmaltina despertar tanto interesse de gigantes europeus, o que é um sinal claro de que o trabalho nas categorias de base está no caminho certo. Por outro lado, há a frustração em ver mais uma joia prestes a deixar o clube antes de atingir todo o seu potencial dentro de campo. A expectativa agora é que as negociações continuem nos bastidores, e um desfecho pode ser anunciado já no início da janela de transferências de janeiro. Ryan, com apenas 18 anos, tem um futuro promissor pela frente, seja no Vasco ou em uma das potências do futebol europeu. A decisão final ainda depende de uma série de fatores, incluindo o valor oferecido pelos clubes interessados e as necessidades imediatas do Vasco em termos financeiros. Essa possível venda marca mais um capítulo importante na história do Vasco, que continua lutando para se reerguer e se manter como uma das forças do futebol brasileiro. Enquanto isso, os torcedores aguardam ansiosamente por mais novidades, tanto sobre o futuro de Ryan, quanto sobre outras movimentações no mercado de transferências que possam fortalecer a equipe para as próximas temporadas. Agora que falamos sobre essas 3 notícias importantes para o Vasco, quero saber a opinião de vocês. Sobre o primeiro tema, vocês concordam com a análise do Paulo César de Oliveira sobre o lance polêmico de pênalti? A arbitragem foi justa ou vocês acham que o Vasco foi prejudicado? Na segunda notícia, o que acham da possível entrada da Crefisa no Vasco? Seria essa a parceria que pode levar o Gigante da Colina a outro patamar, assim como aconteceu com o Palmeiras? Como vocês veem essa movimentação nos bastidores? E por fim, a venda do Ryan. Vocês acham que é a melhor decisão para o clube no momento? Ou o Vasco deveria segurar essa promessa da base por mais tempo? Será que a diretoria está agindo corretamente ao priorizar a questão financeira, em detrimento de manter um jogador com tanto potencial? Deixem suas opiniões aqui nos comentários. Quero muito saber o que vocês acham sobre todos esses temas. E não se esqueçam, galera, se gostaram do conteúdo, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem nenhuma novidade do Vasco. A participação de vocês é fundamental para continuarmos trazendo as notícias mais relevantes do nosso Gigante da Colina.